Olá, você que nos faz companhia aqui no Imirante, vamos conversar com o deputado Neto Evangelista sobre movimentações na Assembleia e também movimentos neste ano eleitoral. Obrigado, deputado, por nos atender aqui do Imirante. Eu que agradeço, Clóvis. Deputado, chegou a se cogitar até a afirmar que o senhor iria para o PDT, mas acabou que o senhor optou por permanecer mesmo no DEM, que na verdade é a União Brasil hoje, a fusão com o PSL e o DEM, que hoje é a União Brasil. O que aconteceu, afinal? Que houve falta de espaço no PDT, o que houve para que a sua decisão fosse permanecer no União Brasil? Então, houve inicialmente uma conversa para que nós fôssemos para o PDT realmente, disputar uma vaga à Câmara dos Deputados naquele partido, mas depois de muita conversa com o meu partido atual, que era também o Democratas, União Brasil hoje, nós entendemos a necessidade de reforçar o nosso partido aqui no Maranhão, e permanecer, depois de ouvir toda a minha base, permanecer como deputado estadual, como pré-candidato a deputado estadual, porque eu ouvi muito nas ruas, muito mesmo. As pessoas reclamando que eu iria para Brasília, em virtude disso, iria deixar as pessoas aqui em São Luís, no Maranhão, ficariam um pouco mais distantes. Então, em virtude disso, eu decidi permanecer. A gente sabe a crise que aconteceu, que ainda assola financeiramente as famílias, sobretudo as famílias mais pobres, e quando a gente está mais perto, é mais fácil de ajudar. Inclusive o trabalho que a gente tem feito também, no trabalho tanto legislativo como advogado, para famílias de baixa renda, que tenham tido casos de feminicídio. Se eu estiver em Brasília, esse trabalho fica prejudicado. Se eu estiver aqui, tem como a gente atuar de forma mais próxima. Há pouco tempo eu estive na casa da família onde aconteceu o próprio feminicídio, para poder entender melhor aquilo e poder levar aquilo, no fim das contas, para o tribunal do júri. Se eu fosse para Brasília, isso não seria possível. Então, por toda essa demanda, a gente decidiu ficar aqui. Bom, então a decisão de pré-candidatar-se a deputado estadual, reeleição, não tem a ver com partido, tem a ver com uma decisão que envolve o seu eleitorado. Mas então por que não ser candidato a deputado estadual pelo PDT? Porque era um partido que eu já estava filiado, eu só tive 2 filiações partidárias em toda a minha vida, Cabalau. Uma foi no PSDB, que eu me filiei aos 16 anos de idade, e aos 16 anos. Eu queria ter 16 anos para tirar o título de eleitor e me filiar a um partido político. Sim. Me filiei do PSDB e aos 29 anos, depois de um desentendimento da direção estadual aqui com a Nacional, mudaram a direção estadual e eu fui obrigado a sair do partido e fui para o Democratas, qual disputei as eleições da Prefeitura de São Luís aqui, fui muito bem recebido no partido e não tinha a intenção real de mudar mais uma vez de partido. Houve essa discussão, em virtude de eu faço parte de grupo, então houve essa discussão, mas no fim das contas nós decidimos por permanecer no partido ao qual já estávamos. O senhor pensa em se candidatar novamente à prefeitura? Olha, uma eleição à prefeitura da capital do estado, ela nunca é uma decisão pessoal. Se ela for uma decisão pessoal, ela começa errado, porque administrar uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas, você precisa de um conjunto de lideranças, de um conjunto de apoio político, para que você possa fazer aquilo que eu estava propondo à época que fui candidato, que era dar um start na cidade de São Luís, fazer ela despertar para uma capital que ela é, que isso eu sinto muita falta na cidade. Você vai em outras capitais, você percebe a diferença de infraestrutura e de atendimento no serviço de saúde, no serviço educacional com relação a São Luís. Eu queria dar esse start. Não era fazer milagre. Não precisa de milagre, ninguém faz milagre, mas realmente colocar São Luís no patamar de uma capital da qual ela é. Bom, União Brasil talvez seja um partido que dê suporte, talvez para uma próxima eleição, mas isso é uma outra conversa, não vamos antecipar o assunto. Hoje, o União Brasil ele está ainda meio dividido, na verdade meio não, está dividido de fato aqui no Maranhão, não só em relação à liderança, ao comando do partido estadual, como no posicionamento para a disputa ao governo do estado. Você acha que essa indefinição de alguma forma compromete a elaboração das nominatas, o seu próprio projeto para a reeleição? Não deixa de não comprometer, não posso dizer que não compromete, porque compromete sim. Porque todos que vão disputar a eleição agora de 2022 querem saber o posicionamento do partido do qual vai disputar a eleição. Então não deixa de comprometer. Mas nós temos dentro do União Brasil pessoas oriundas do DEM e oriundas do PSL que têm condições de participarem dessa eleição de 2022, independente da sua situação de apoio
à candidatura de governo, mas que possa reforçar o time legislativo do União Brasil aqui no Maranhão, seja de bancada estadual, seja da bancada federal. Bom, na Assembleia Legislativa, o senhor podemos considerar que não está no grupo de apoio à reeleição do governador Carlos Brandão. Como o senhor vê essa relação, sua relação pessoal com o governo do Estado, citando o exemplo das emendas, por exemplo, parlamentares? Olha, as emendas parlamentares, nós temos aquelas que são impositivas, Sim, que foi aprovado já no ano passado, estão definidas, que obrigatoriamente devem ser pagas. Para evitar, inclusive, vieses políticos a respeito da liberação das emendas, as minhas emendas foram todas destinadas para instituições, para a construção de uma defensoria pública que vai atender aquela região da cidade operária, cidade olímpica, né? Inclusive a primeira defensoria pública construída com emenda parlamentar, que foi a primeira defensoria pública ecológica do Brasil, foi através de uma emenda minha como deputado estadual na região de Itaquibacanga, e agora nós vamos para uma na cidade operária, cidade olímpica, para atender aquele polo. Né, indicação para a AMA, Associação dos Amigos do Autista, indicação para a Escola de Cegos, enfim, nós fizemos indicações para instituições para evitar justamente esse viés político, independente da minha posição política na eleição de governador. Então, assim, eu estou ali na Assembleia Legislativa, não é para atrapalhar nenhum governo, eu estou lá para ajudar no que for preciso o Estado. Inclusive, tiveram várias pautas do governo semana passada, acho que uns 5, 6 pautas do governo, inclusive refinanciamento de empréstimo que foi feito junto ao Bank of America, e votei favorável, porque entendo que o Maranhão, ele deve, sem dúvida nenhuma, ter condições de ser governado. Não é quanto pior, melhor, não dá para pensar desse jeito. Quem pensa assim, pensa atrasado para o Estado. Então, o que for bom para o Estado que chegar na Assembleia, eu vou estar junto. O que não for, obviamente, que nós vamos combater. Muda a sua postura em relação ao governo Flávio Dino, governo Brandão? Será de oposição, podemos dizer assim? Não, eu acho que nós estamos num ano eleitoral e, por ser um ano eleitoral, um governo que chama-se de tampão, né, popularmente assim as pessoas entendem melhor, sem dúvida nenhuma precisa de um tempo para poder chegar e organizar, apesar de ser a continuidade de um governo. Eu acho que faltou o Maranhão entregar tudo aquilo que foi prometido, né, foram anos difíceis, mas não foi entregue aquilo que foi prometido para a população. A bem da verdade é isso. Né? Nós não podemos cobrar apenas do governo que está aí agora há 40 dias, mas tem a sua responsabilidade também, porque fez parte durante todo o tempo. Mas, como eu disse, estou lá na Assembleia para ajudar para o que for bom, mas também para cobrar, como é meu papel, aquilo que eu entender que não é bom para as pessoas do Estado do Maranhão. Imagine se chega agora a proposta de aumento de imposto lá na Assembleia Legislativa. Vai contar com o meu voto contra. Obrigado, deputado, por nossa conversa aqui no Mirante. Obrigado a você pela companhia. Eu que agradeço.